Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. E com somente alegria, Oi, tudo bem? Quero falar uma coisa importante para você. Se você estiver passando por algum problema, ou conhece alguém que esteja passando por algum problema e gostaria de tentar auxiliar, tentar arranjar um meio de ajudar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um programa nosso, né, de auxílio, que pode ser, que é um auxílio espiritual, e que você pode escolher a modalidade, né, de ajuda. Pode ser tanto um tratamento vibratório, quanto um atendimento fraterno. Para isso você vai enviar para o nosso e-mail, cepulsosdeamor, né, @gmail.com, uma descrição do problema, o nome da pessoa, né, o nome tem que ser completo, e a data de nascimento também da pessoa, e dependendo do caso, precisa saber o endereço para onde vai ser enviado o tratamento vibratório, porque a gente não se conhece pessoalmente, não tem como se te fazer uma ligação por esse fato de se conhecer mentalmente, pessoalmente. Então precisa do endereço para que seja enviado esse trabalho vibratório. Aí você manda um e-mail para nós, né, a gente vai dar o prazo, né, de quando a gente vai fazer o trabalho, e aí você deverá estar preparada no momento adequado para receber esse tratamento vibratório, que por natureza ele já é feito à distância, tá? Se for um problema que não é de saúde, que não é problema de doença, não é nada desse tipo, e é um problema pessoal, basta descrevê-lo e nós vamos procurar o nosso atendimento fraterno. Então a gente vai enviar para você, né, uma resposta de acordo com o caso que você nos passou, tá bom? Então entre em contato conosco. Se você conhece o problema de outra pessoa e quer ajudar essa outra pessoa, também faça a mesma coisa, tá? E vamos aí trabalhando aí a nossa espiritualidade. Bom, questão 1009. Segundo esse entendimento, as penas impostas não o seriam jamais pela eternidade. Vamos para outra consideração, que agora é a consideração de Paulo, o apóstolo. Gravitar para a unidade divina, tal é o destino da humanidade. Para alcançá-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Né? Pois bem, digo-vos, em verdade, mentis a esses princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus pelo exagero de sua severidade. Duplamente a comprometeis, deixando penetrar no espírito da criatura a ideia que há nela mais que clemência, mais que de mansuetude, de amor e de verdadeira justiça, do que não atribuís ao ser infinito. Destruís mesmo a ideia do inferno, tornando-o ridículo e inadmissível às vossas crenças, como é ao vosso coração o hediondo espetáculo dos carrascos, das fogueiras e das torturas da Idade Média, pois que é quando a era das represálias cegas já foi para sempre banida das legislações humanas, que esperais mantê-las no ideal.
Ó, crede-me, irmãos, em Deus e em Jesus Cristo. Crede-me ou resignai-vos em deixar perecer entre vossas mãos todos os vossos dogmas, antes de deixá-los variar, ou bem verificai-os, abrindo-os aos benfazejos e flúvios, que os bons lhe vertem nesse momento. A ideia do inferno com as suas fornalhas ardentes, com suas caldeiras ferventes, pôde ser tolerada, quer dizer, perdoável em um século de ferro, mas no 19º isso não é mais que um vão fantasma próprio, quando muito, para assustar as criaturinhas e no que elas não creem mais quando são grandes. Persistindo nessa mitologia assustadora, engendrais a incredulidade, mãe de toda a desorganização social. Eis porque tremo vendo toda uma ordem social abalar e desabalar sobre sua boa falsa de sanção penal. Homens de fé ardente e viva, vanguardeiros do dia da luz, ao trabalho, portanto. Não para manter velhas fábulas, e hoje em dia, sem crédito, para a reavivar, revivificar a verdadeira sanção penal, sob formas relacionadas com os vossos costumes, vossos sentimentos e as luzes da vossa época. Que é com efeito o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, distancia-se do objeto da criação, que consiste no culto harmonioso do belo e do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus. Por Jesus Cristo. Que é o castigo? A consequência natural derivada desse falso movimento, uma soma de dores necessária para o desgostar de sua disformidade pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que excita a alma, pela amargura, a curvar-se sobre si mesmo e retornar para o caminho da salvação. O objetivo do castigo não é outro senão a reabilitação, a libertação. Querer que o castigo seja eterno por uma falta que não é eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Ó, digo-vos em verdade, cessai de colocar em paralelo na sua eternidade o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Isso seria aí criar uma penalidade injustificável. Afirmai, ao contrário, a amortização gradual dos castigos e das penas pela transmigração e consagrareis com a razão unida ao sentimento, a unidade divina. Tinha que ser o Paulo para falar tão bonito, né? Bom, aí então segue uma longa reflexão de Kardec, né? Vê-se citar o homem ao bem e afastá-lo do mal pelo engodo de recompensas e o medo de castigos. Mas se esses castigos são apresentados de maneira a que a razão se recusa a acreditar neles, não terão sobre o homem nenhuma influência. Longe disso, ele rejeitará tudo, a forma e o fundo, que se lhe apresente ao contrário o futuro de maneira lógica, e então ele não o rejeitará. O Espiritismo lhe dá essa explicação. A doutrina da eternidade das penas no sentido absoluto faz do Ser Supremo um Deus implacável. Seria lógico dizer de um soberano que ele é muito bom, muito benevolente, muito indulgente, que não quer senão a felicidade dos que o cercam, mas que, ao mesmo tempo, é ciumento, vingativo, inflexível no seu rigor e que pune com o último suplício as 3/4 partes dos seus indivíduos por uma ofensa ou uma infração às suas leis, aqueles que faliram por não as ter conhecido? Não seria isso uma contradição?
Ora, Deus pode ser menos bom do que seria um homem? Outra contradição se apresenta aqui. Visto que Deus tudo sabia, pois criando uma alma que ele faliria, ela foi, portanto, desde sua formação voltada à infelicidade eterna. Isso é possível? Isso é racional? Com a doutrina das penas relativas, tudo está justificado. Deus sabia, sem dúvida, que ela faliria, mas lhe dá os meios de esclarecer-se por suas próprias experiências, por suas próprias faltas. É necessário que ele expie seus erros para ser melhor consolidada no bem. Mas a porta da esperança não lhe é fechada para sempre, e Deus faz depender o momento da sua libertação dos esforços que faz para atingir. Eis que todos podem compreender o que a lógica, a mais meticulosa, pode admitir. Se as penas futuras tivessem sido apresentadas sob esse ponto de vista, haveria bem menos céticos. A palavra eterno é frequentemente empregada na linguagem vulgar como figura para designar uma coisa de longa duração, e da qual não se prevê o termo, embora se saiba muito bem que esse termo existe. Dizemos, esse termo aqui é o término, né, que ele quer dizer, né? Esse termo existe, esse término, né, vai existir. Dizemos, por exemplo, os gelos eternos das altas montanhas, dos polos, embora saibamos, de um lado, que o mundo físico pode ter um fim, e de outra parte, que o estado dessas regiões pode mudar pelo deslocamento natural do eixo ou por um cataclismo. Ou melhor dizendo aqui, né, fazendo um adendo, né, ou pela ação humana, né, que é o que acontece com os polos e com o gelo das montanhas. Aquecimento global. A palavra eterno, nesse caso, não quer, pois, dizer perpétuo, até o infinito. Quando sofremos uma longa moléstia, dizemos que o nosso mal é eterno, que há, pois, de espantar em que os espíritos que sofrem depois de anos, séculos, de milhares de anos mesmo, digam-no igualmente. Não ouvidemos, sobretudo, que sua inferioridade, não lhes permitindo ver o extremo do caminho, creem sofrer sempre, o que é para eles uma punição. De resto, a doutrina do fogo material, das fornalhas e das torturas emprestadas ao tártaro do paganismo, está hoje completamente abandonada pela alta teologia, e não é mais senão nas escolas que esses assustadores quadros alegóricos são ainda dados como verdades positivas por alguns homens mais zelosos que esclarecidos, e isso erradamente, porque essas imaginações jovens, uma vez saídas do seu terror, poderão aumentar o número de incrédulos. A teologia reconhece hoje que a palavra fogo é empregada figuradamente e deve-se entender como um fogo material, um fogo moral. O que seguiram como nós, as peripécias da vida e dos sofrimentos do além-túmulo, nas comunicações espíritas, puderam se convencer que, por não ter nada de material, elas não são menos pungentes. Com relação mesmo à sua duração, certos teólogos começam a admitir no sentido restrito indicado acima e pensam que, com efeito, a palavra eterno pode-se entender como as penas em si mesmas, como consequência de uma lei imutável, e não uma aplicação de cada indivíduo. No dia em que a religião admitir essa interpretação, assim como algumas outras que são consequência do progresso das luzes, ela reunirá as ovelhas desgarradas. Bom, e aqui termina esse longo capítulo, esse longo item, né? Duração das penas futuras. Capítulo que durou bastante. A gente precisa fazer aqui uma pequena reflexão, né? Eu proponho aqui, que também tem uma questão, né? Quando se falava de punições lá em épocas passadas, se falava em prisão, né? Em cara ser jogado numa masmorra
do cara ficar né, preso, certo? Então, se ele está preso, o jugo dele vai ficar aí apodrecendo. Porque não existia a consciência da reparação do erro. Né? A partir do momento que começou a reparação do erro, por exemplo, provavelmente, né, deve ter originado daquele trabalho forçado. Então, quando o cara falhou, pá, tal, então ele vai lá para quebrar pedra, que a gente vê tanto filme, né, tanta história, né, o cara foi condenado, foi preso, tal, o que o preso vai fazer? Ela vai quebrar pedra lá para construção. Então ela pega o martelo para quebrar. E quando você faz esse tipo de pensamento, né, que quando aparece esse tipo de punição, é que vai começando a compreender que a prática de alguma coisa valorosa para a sociedade é que pode reduzir a pena da pessoa. Então, enquanto está naquela ideia de vai ficar preso para a eternidade, aí joga o cara na masmorra, né? Vai comer pão e água só e passar, né? Quando se tem essa visão de punição, então a punição tende ao quê? O cara ficar ali até morrer. Então, se ele vai morrer e da concepção não tem vida posterior à morte, então ele vai ficar eternamente ali. Mas a partir do momento que se pensa, opa, pera um pouquinho só, vai deixar ele ali comendo pão e água, né? Sendo que tem tanta coisa para ser feita, vou colocar esse cara para fazer o trabalho. Essa vai ser a punição do cara. Mesmo que o cara acabe morrendo ali, trabalhando, né, quebrando pedra, acabe morrendo ali, a ideia, a compreensão sobre a punição vai modificando na história, né? E aí a punição começa a ter um outro peso. Mas pelo menos eu estou fazendo essa comparação com os tempos que vai concluir na nossa situação hoje, que a gente tem aí um leque de ações de punição que é voltada simplesmente para trabalhos sociais, né? Então, o cara vai ficar preso sem liberdade e tal, aí é revista as penas e coisa e tal, até se colocar uma coisa que torne o cara mais útil. E, se for possível, reintroduzi-lo na sociedade. Então, aí caminha, né, a humanidade por uma questão mais racional sobre as penas aqui do lado de cá, né? Porque o que não pode o homem querer é mudar as punições do lado de lá. A ação gera reação. A reação vai acontecer com o cara e essas reações vão acontecendo à medida que vai se praticando as ações. Então, a ação foi má, a reação também será má. Né? Então, quanto à lei divina, não tem como você passar um pano. Né? O que pode é você fazer o bem, praticar o bem, caridade, de maneira bastante regular, né? Para que você possa minimizar essa reação. Né? Você praticar mais ações boas para que as reações que venham minimizem as ações dos maus cometidos anteriormente. Eu acho que tem que colocar tudo isso na balança, né? E volto a dizer a você que o grande arquiteto disso daí está ali dentro, né, do nosso conhecimento da astrologia. Muito assim meticuloso o tipo de ação praticada, o tipo de karma, tipo de resultado, né? Porque karma é uma ação, né? Então, uma ação praticada, né, gera aquele karma, gera então um dharma, né? Um resultado aqui, né? E esse movimento, né? É como se estivesse ali acontecendo na nossa natureza, por obra de um criador, né, que falou, vou acertar aqui o mecanismo no qual está sendo automaticamente gerada a punição mediante a ação. Né? Ou melhor, está gerando automaticamente a reação mediante a ação, que atua principalmente aonde? Aqui, né, no mundo terreno. Se você gostou desse item, deixe o seu comentário. Né? Se você não gostou, também deixe o seu comentário. Dê o seu like.
Gostando ou não gostando, deixa seu like, tá? Deixa seu like, compartilhe. Se você não está inscrito no canal, por favor, se inscreva. Quando você acordar, comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar.